Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Azevedo, sou enfermeira, sanitarista e coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Maternidade Carmela Dutra. A Epideme, como muitos conhecem, é um núcleo que ele é formado por mim, pela enfermeira Juliana Rosa, e o que nós trouxemos hoje, preparamos hoje, foi um treinamento multiprofissional sobre dengue. O objetivo desse treinamento é apresentar o cenário epidemiológico da dengue no município do Rio, trazer um panorama da maternidade, revisar conceitos importantes do atendimento ao paciente com suspeita de dengue e esclarecer o fluxo de atendimento e investigação laboratorial dos casos suspeitos. No ano de 2024, nós vivemos uma epidemia de dengue, lembrando que a dengue é uma doença endêmica, é uma arbovirose, arbovirose porque é transmitida pelo mosquito, ela é endêmica, então já se espera que nos períodos de chuva, de calor, se tenha o maior número de casos, sendo que a gente passa por períodos de epidemia, quando esse número de casos extrapola o que é esperado para aquele ano. Nós tivemos no ano passado, de 2024, uma epidemia com mais de 110 mil casos confirmados de dengue, tivemos uma incidência de mais de 1.700 casos por 100 mil habitantes e tivemos 21 óbitos. Em 2025, até o dia 15, quando foi extraído esse relatório, nós tivemos 4.296 casos confirmados, já temos, 4.296 casos confirmados de dengue, com uma incidência de 67 casos a cada 100 mil habitantes e com a confirmação de 2 óbitos. Como as arboviroses, de um modo geral, elas sempre causam bastante preocupação, porque tem causado nas últimas décadas, até mesmo por conta da alteração do clima, das questões ambientais que viemos passando, da alteração do comportamento de alguns vetores. Então, é sempre uma ameaça crescente à saúde pública e a importância da gente trabalhar com essa sensibilidade dos profissionais na identificação desses casos para que se evite o agravamento ou que tenhamos casos fatais. Bem, no panorama da maternidade, eu trago aqui um resumo do nosso relatório, do nosso boletim da dengue do último ano. No último ano, nós conseguimos fazer um monitoramento de todos os atendimentos da admissão dos casos de dengue. E o que a gente conseguiu identificar? Que dos atendimentos realizados na admissão, 28 casos suspeitos foram notificados. Desses casos suspeitos, 75% deles tiveram a coleta de exame laboratorial em tempo oportuno. E aí tivemos, sim, a identificação de sorotipos, que eram os sorotipos que estavam circulando, realmente no ano passado, sorotipo 1 e 2, mais do 1. Tivemos, ano passado, apenas 3 gestantes internadas com quadro suspeito, com o grupo B2, que daqui a pouco vamos falar sobre esse estadiamento, e não tivemos nenhum recém-nascido com menos de 29 dias com quadro suspeito de dengue. Esse panorama do ano passado traz um pouquinho da necessidade da gente falar que esse ano nós continuamos fazendo esse monitoramento desses boletins da admissão e nós identificamos ainda que tem uma baixa sensibilidade dos profissionais em realizar a notificação e solicitar os exames necessários para os quadros suspeitos de dengue. Então, o que a gente espera que ao final dessa apresentação a equipe tenha o conhecimento e se engaje realmente em realizar o que precisa ser feito para que nós façamos a vigilância adequada desses casos. Aqui nós utilizaremos nessa apresentação o manual da dengue, o manual de diagnóstico e manejo clínico para adulto e criança. Foi um manual que foi atualizado no ano passado, que consta esse fluxograma atualizado também com a conduta de acordo com o estadiamento da dengue. E aqui um relatório que foi o produto do engajamento, todo o envolvimento da equipe do ano passado, que gerou esse relatório aqui da dengue, e é o que a gente espera continuar trazendo de informação para vocês. Bem, o que é
Quais são os critérios para se abrir uma suspeita de dengue? Vocês vão encontrar nas pastas do Núcleo de Vigilância da epidemia, pastas azuis que tem em todo o hospital, uma divisória, né, só das arboviroses. E ali vocês vão encontrar a ficha de dengue. No cabeçalho de toda a ficha de notificação compulsória tem os critérios, né, para que tenha a definição de caso. Nessa definição de caso, tem o que é uma suspeita, os critérios para que se seja notificado. E quando a gente fala de dengue, uma pessoa que tem uma suspeita de dengue, ela precisa ter um relato de febre, tá? Essa febre, usualmente, dura de 2 a 7 dias, ela vem acompanhada de mais dois, é importante que ela venha acompanhada de mais 2 sintomas, esses sintomas podem ser náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petecas, prova do laço positiva, leucopenia, são alguns sinais que se espera aparecer. Quando a gente fala de criança e recém-nascido, é importante que se esteja atento. A equipe esteja atenta ao quadro febril agudo, sem nenhum foco de infecção aparente, uma febre também com essa duração de até 7 dias. Um paciente se enquadrando nesse quadro suspeito, é importante que seja feita a notificação. Então, toda suspeita, ela é notificada, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, chegou na admissão, uma paciente que se enquadra essa condição, precisa ser notificada. Aqui, nós temos também esse quadro que resume bem a evolução clínica da dengue. A dengue ela vai ter 3 fases: a fase febril, a fase crítica, a fase de recuperação. Então, a gente vai ter a fase febril, né? Essa fase febril ela costuma ali durar, pode aparecer do primeiro ao terceiro dia, né, do início da infecção, né? A gente vai ter ali esse quadro febril, é uma febre alta, que pode gerar desidratação, a gente não vai ter ainda uma alteração no hematócrito, mas é um período que a gente tem uma maior viremia. Então, como é um período que tem maior viremia, o exame que precisa ser solicitado nesse período, até o 5º dia de início de sintomas, é o RT-PCR, justamente para pegar, né, a possibilidade de identificar o vírus por estar no período, né, de viremia. Após esse período de 3 dias, nós entramos na fase que a gente considera crítica. É a fase crítica porque é a fase onde a gente pode ter a presença dos sinais de alarme. Os sinais de alarme podem aparecer por conta do extravasamento plasmático. Então, os sinais e os sintomas que aparecerão estarão relacionados a extravasamento plasmático. Já teremos um aumento, uma defervescência da febre. Então, a febre começa a cair. Então, quando a febre cai, é a hora que a gente tem que ficar mais atento, porque ela pode vir acompanhada do extravasamento plasmático, e aí nós teremos sinais e sintomas relacionados a isso. Pode ter já o choque, sangramento, pode-se ter um comprometimento de órgãos, já vamos observar no hemograma um aumento do hematócrito, a gente já está na fase da queda, né, da viremia, então, mas ainda até o 5º dia pode ser solicitado o RT-PCR. O que eu queria destacar é que a unidade, ela não possui o teste rápido de dengue. Alguns profissionais trabalham às vezes em UPA e muitas vezes solicitam, né, de maneira equivocada, o teste rápido de dengue, que é o NS1. O NS1, ele é um teste que ele não serve para diagnóstico. O NS1 só serviria para diagnóstico, teste rápido de dengue, se fosse do método ELISA, que a gente não tem nem na rede pública e nem aqui na maternidade. Então, diante de um caso suspeito, o profissional vai solicitar, se for até o 5º dia, ele precisa solicitar o RT-PCR, e se for após a partir do 6º dia, ele vai solicitar a sorologia, tá? Isso é importante que fique claro. Então, passando dessa fase crítica, que vai até o 6º dia, esse paciente, ou ele melhora, né, ou realmente a gente pode ter a continuidade desse quadro de agravamento. Então, o que a gente vai ter aqui nessa fase de recuperação? É a reabsorção dessa sobrecarga de fluidos, né,
essa reabsorção desse extravasamento que pode ter acontecido. Vamos ter já um aumento, tá, das plaquetas, reforçando, eu esqueci de falar que na fase crítica pode ter essa queda abrupta de plaquetas. Na fase de recuperação, a gente já observa esse aumento, já começamos a observar, né, a presença do IgM, então aqui, por isso que a gente já vai optar, a partir do 6º dia, pela sorologia, tá? Ou a gente pode ter ali a continuidade desse quadro de agravamento também, tá, ok? Vamos lá. Essa figura também vocês vão encontrar, tá, dentro do manual, que também que vai falar sobre o estadiamento da dengue, que é um ponto muito importante do atendimento. Então, a partir do momento que a gente identificou que tem uma suspeita de dengue, é importante que a gente verifique a presença ou não de sinais de alarme. Se não tivesse, quais são os sinais de alarme? É importante a gente falar. A dor abdominal intensa, contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, então a gente pode identificar algum quadro de ascite, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia, maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade nos bebês pode ser presente, aumento progressivo do hematócrito. Então, suspeita de dengue, para realizar o estadiamento, a gente busca a identificação de algum sinal de alarme. Tem sinal de alarme? Esse paciente vai ser classificado como grupo C, tá? Tem sinal de alarme. Se não tiver nenhum sinal de dengue grave, que seria extravasamento grave de plasma, né, que podendo levar ao choque, que é evidenciado através de taquicardia, extremidades distais frias, cianóticas, pulso fraco, filiforme, já temos um enchimento, né, capilar lentificado, uma pressão arterial convergente, oligúria, hipotensão arterial, acumulação de líquidos, insuficiência respiratória, sangramento grave, comprometimento de órgãos. Se a gente não se enquadra, né, nesse critério, então ele não vai ser o grupo D. Então, tá bom. Então, presença de sinal de alarme, ou vai ser grupo C, ou grupo D. Ok. Não tem sinal de alarme, então a gente vai vir para essa primeira parte aqui do nosso quadro. Não tem sinal de alarme, esse paciente ele pode ser grupo A e grupo B. O paciente que chega sem sinal de alarme, a gente precisa, na admissão, fazer a pesquisa de sangramento espontâneo, que é feita através da prova do laço. É preciso identificar se esse paciente também tem alguma condição clínica especial, algum risco social ou alguma comorbidade. Quais seriam essas condições clínicas especiais? Se for um paciente se for um lactente, se for uma gestante ou um adulto acima de 65 anos, e tiver hipertensão arterial, doenças cardiovasculares graves, diabetes, um paciente de POC com asma, obesidade, com alguma doença renal crônica, com alguma doença autoimune, com alguma situação de vulnerabilidade social que acontece, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes assim, um paciente que ele já vai se enquadrar dentro do grupo B, tá? Dentro do grupo B. Agora, é um paciente sem sinal de alarme, que não tem nenhuma condição especial, é um paciente que não tem nenhuma comorbidade, ele vai ser um paciente do grupo A, tá? Então, o paciente do grupo A e B, ele pode ser um paciente que vai ser acompanhado a nível o A, com certeza, a nível ambulatorial pela atenção primária, tá? A gente vai ser prestada uma orientação dentro da maternidade, mas vai ser um grupo que vai ser acompanhado pela atenção primária. O paciente do grupo B, ele tem alguma situação de condição especial, né? Ele não tem nenhum sinal de alarme, mas é um paciente que ele precisa receber já alguma hidratação oral aqui na unidade, precisa fazer exames laboratoriais e, dependendo, ele vai ser internado ou não. Tá? Então, é importante ter essa classificação. A gente tem o grupo A, o grupo B, que as nossas gestantes já se enquadram, algumas pacientes idosas da ginecologia se enquadram e os nossos RNs. Então, eles já são grupo B, só por ser suspeito mesmo, sem sinal de alarme, ok? Aí, o que eu queria destacar aqui em relação
ao grupo B quando a gente fala de gestante. O município do Rio criou uma subdivisão dentro da classificação do grupo B. O grupo B, quando se trata de gestante, a gente vai falar que a gestante é B1 quando for uma gestante que ela não tem comorbidade e que ela tem uma comorbidade que está compensada e ela tem uma prova do laço positivo. E a gestante B2 é uma gestante que tem uma comorbidade descompensada ou de difícil controle. Essa subdivisão ela foi necessária porque o grupo A e B, ele nem sempre vai internar, né? Vai depender, como eu falei, vai depender do grupo B dos exames que ele vai fazer. Agora, quando a gente fala de uma gestante com comorbidade descompensada, que é o grupo B2, ela já necessita permanecer internado, e isso a gente vai ver aqui mais à frente, tá? Então, guardem essa informação. Vamos lá. Então, por que a necessidade desse estadiamento, de estar mais atento aos sinais da dengue? Para que a gente possa fazer uma gestão correta do tempo e dar minha prioridade e agir de maneira adequada. Então, é necessário que a gente corre contra o tempo. A gente pode correr contra o tempo na dengue. Então, é necessário que você tenha uma detecção precoce, um tratamento adequado, uma investigação laboratorial oportuna. Lembrando que na dengue, o choque ele é rápido, ele pode ser muito rápido, o choque, ele tem uma curta duração, pode levar o paciente ao óbito em um intervalo de 12 a 24 horas. Essa recuperação também pode ser muito rápida se ela tiver uma terapia anti-choque apropriada. Então, realmente, o tempo ele é muito importante. Quais são as indicações para a internação hospitalar? Quando a gente identificar que a paciente ela tem uma recusa à ingestão de alimentos e líquidos, quando ela já apresenta algum comprometimento respiratório, quando ela tem possibilidade de fazer segmento ou retornar à unidade por alguma questão de saúde ou por alguma condição clínica ou social, quando ela tem uma comorbidade descompensada de difícil controle, né, como é o caso das gestantes do grupo P2, se ela tiver presença de sinal de se o paciente tiver uma presença de sinal de alarme ou de choque, sangramento grave, comprometimento grave, ele obrigatoriamente vai ser internado, né, ou alguma outra situação a critério clínico, tá? Isso também pode acontecer, é importante a gente falar. Agora, é importante destacar alguns aspectos clínicos da gestante. A letalidade entre gestantes ela é superior à população geral, com um risco maior quando essa infecção ocorre no terceiro trimestre. É possível, e quais são, né, as possíveis explicações para esse risco maior de morte materna quando quando tem infecção pelo vírus da dengue? Ela pode ter um aumento sim, uma suscetibilidade de formas graves da dengue, tem uma dificuldade de se distinguir, né, uma dengue grave na gestante, tem condições obstétricas comuns que podem levar a diagnósticos errados ou alguma demora no tratamento da doença, e temos alterações fisiológicas na gestação, né, que realmente confundem. Então, é comum uma hipotensão arterial no primeiro trimestre, uma taquicardia, um aumento da permeabilidade capilar, uma anemia por aumento do plasma, uma plaquetopenia mais acentuada no terceiro trimestre, a queda de escórias renais. Então, tem questões fisiológicas da gestante que podem confundir um pouco a identificação, muitas vezes, de um quadro de uma gestante que chegue aqui após o terceiro dia de início de sintomas e possivelmente num momento de uma fase crítica da doença. Aqui, vamos lá. As gestantes, né, todos os pacientes, né, precisam ser tratados de acordo com o estadiamento clínico da dengue, necessitam de vigilância, independentemente da gravidade, eles precisam ter a vigilância, o médico precisa atentar para os riscos, né, mãe e feto. As gestantes com sangramento, independente do período gestacional, elas precisam ser questionadas quanto à presença de febre, ou o histórico de febre nos últimos 7 dias. A importância de colher a história também identificar se dentro do âmbito familiar, se tem alguém apresentando algum sintoma também. E atentar para a dificuldade de ingesta de grandes volumes de líquido na gestação. Tá? É um ponto também importante. Agora, falando dentro da conduta, dentro da identificação do estadiamento, né? Dentro do estadiamento da dengue.
A gestante do grupo B1, aquela sem comorbidade ou com comorbidade compensada e com a prova do laço positivo. É um acompanhamento que ele pode ser feito a nível ambulatorial. Então, ela pode ter uma dieta oral livre. A hidratação oral, o volume recomendado é de 60 ml quilo dia, sendo 1/3 desse volume de soro de reidratação oral, que vai ser dispensado pela farmácia. 1/3 desse volume é de soro de reidratação e o restante do volume pode ser com a hidratação oral caseira, né, com outros tipos de líquido. 1/3, a proposta é que 1/3 desse volume ele seja ingerido nas primeiras de 4 a 6 horas, né, após essa prescrição. No ano passado, quando a gente estava no momento epidêmico, a gente tinha uma orientação, foi dada uma orientação de que, pelo menos, enquanto essa paciente está aguardando o hemograma, que ela já comece a fazer a ingestão desse líquido, e que pelo menos 1 litro desse volume que foi prescrito, ele seja feito ainda enquanto ela está aqui na maternidade, aguardando o resultado dos exames, tá? Isso pode continuar sendo uma orientação. Então, esse paciente do grupo B, do B1, ela é acompanhamento ambulatorial, precisa ter uma prescrição de uma hidratação oral de 60 ml quilo dia, sendo 1/3 de soro de reidratação oral. É preciso que ela faça uma coleta de hemograma na maternidade e que, se ela tiver até o 5º dia de início de sintomas, que seja solicitado a RT-PCR e, se for após o 5º dia, que seja solicitada a sorologia, tá? E que seja feito um exame da vitalidade fetal, de acordo com a idade gestacional. Essa gestante precisa ser notificada. Nós temos uma ficha do Sinan específica para dengue, dengue e chikungunya, a mesma ficha. Precisa que seja feito o preenchimento do cartão de acompanhamento da gestante, onde esse cartão fica com a gestante, porque se ela continuar o acompanhamento pela atenção primária, é preciso que ela apresente esse cartão com o que foi realizado de exame na maternidade. E esse paciente do grupo B1, ela precisa de uma reavaliação diária até 48 horas após a febre, né? Então, ela precisa ser acompanhada até 48 horas após a febre. E aí, esse acompanhamento, ele vai ser feito pela atenção primária, e ela passando pelo atendimento no nosso acolhimento, ela precisa receber essa orientação, que ela precisa dar continuidade até 48 horas após a febre na atenção primária, e é importante que se reforce também o uso de repelente. O grupo B2 é a gestante com comorbidade descompensada. Essa gestante, obrigatoriamente, ela vai ser internada. Ela fica também com uma recomendação de dieta oral livre, com o mesmo volume de hidratação, né, 60 ml quilo dia, sendo 1/3 de soro de reidratação oral. Ela pode usar o analgésico, né, dipirona, paracetamol. É importante que solicite o hemograma também, TGO, TGP, creatinina, coagulograma, e que se observe o hematócrito. Se não tiver, é importante que se peça essa gestante o hemograma, né, que é realizado no pré-natal, para que se possa comparar. Se ela tiver um aumento de hematócrito 10% do valor do último exame realizado no pré-natal, a gente já vai considerar que essa gestante está apresentando uma concentração, e aí ela vai ser classificada como grupo C. Caso ela não tenha tido esse aumento de 10%, ela vai continuar ali internada, considerando essa reavaliação diária até 48 horas sem febre. Tá? Então, a parte de investigação laboratorial continua sendo a RT-PCR com menos de 5 dias de início de sintomas. Se tiver mais a partir do 6º dia, a sorologia. Ela precisa ser notificada, precisa ser orientada quanto ao preenchimento do cartão ela precisa ser entregue a ela o cartão de acompanhamento da doença. Então, ok? E a orientação também quanto ao repelente. O grupo C. O grupo C já é aquela gestante, aquele paciente que apresenta os sinais de alarme. Nesse caso, qualquer paciente, tirando os recém-nascidos, né, porque a gente tem imunidade neonatal, qualquer adulto, né, que tenha essa condição de classificação de grupo C, ele precisa
ser transferido. É preciso que a equipe inicie sim a fase de expansão, né? Então a gente vai ter uma hidratação que precisa ser iniciada imediatamente, mas é necessário que seja solicitada a transferência. Uma gestante ela precisa ir para uma maternidade inserida dentro de um hospital geral para que ela seja devidamente acompanhada, até porque se ela passa da fase crítica e não melhora, né, ela precisa ter o suporte necessário. Então, a gente precisa iniciar no grupo 3, essa fase de expansão, com uma hidratação venosa, com soro fisiológico, a 0,9%, com um volume de 10 ml quilo-hora, até o resultado do hemograma. Então, o que a gente espera que esse hemograma seja feito em até 2 horas. Então, a gente faz essa primeira etapa, né, repete, né, essa etapa. Então, em até 2 horas a gente observa se houve melhora ou não dessa hemoconcentração. É importante que se observe a diurese também, como está esse volume da diurese. A recomendação que seja a diurese desejável é que seja 1 ml o ml quilo, né, quilo. Então, a gente faz a primeira etapa, observa o hemograma, se apresentar melhora, a gente passa para uma outra fase de manutenção, e aí o volume passa a ser 25 ml quilo em 6 horas. Então, faz uma etapa de 6 horas e, posteriormente, faz uma nova etapa de 25 ml, só que em 8 horas. Tá? Então, após essas 3 etapas, se tiver melhora, né, esse paciente, a gente volta com essa paciente para o grupo C. Agora, após essas três fases, a fase de expansão, a fase de manutenção, não teve melhora, não observou uma melhora da hemoconcentração, melhora da hemoconcentração e começou a apresentar algum outro sinal de gravidade, né, dos sinais de dengue grave, a gente vai conduzir como grupo D. Tá? Então, os exames da fase do grupo C já são outros, né? A gente tem mais exames, além do hemograma, a gente já vai solicitar albumina, é necessário que já solicite TGO, TGP, creatinina, eletrólitos, coagulograma, se faça o teste de ruptura de membrana amniótica, urocultura e hemocultura. Né? Raio-X, né, no caso para os nossos bebês, ultrassonografia de abdômen total, ecocardiograma. E em relação aos exames laboratoriais, né, de investigação da dengue, se mantém, né, o RT-PCR, tá? A notificação que é importante, que é fundamental, porque senão o laboratório não vai coletar o RT-PCR, e o preenchimento do cartão de acompanhamento. Tá? E é importante destacar que é preciso afastar, né, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, coriomielite, pois essas, né, são condições que podem se sobrepor à infecção com dengue. O grupo D, né, que a gente espera que a gente não tenha mais gestantes aqui nesse quadro, né, se espera que ao identificar um paciente com grupo C, que seja solicitada imediatamente essa transferência, que a gente não se depare com uma situação grave, mas pode acontecer e é importante que a equipe saiba manejar. Então, é importante identificar os sinais de choque, né, os sinais de choque, e aí, aqui, ó, nesse quadro aqui, que ele está mais completo, é um paciente que ele necessita de internação em leito de terapia intensiva, então, até que se consiga a transferência, se for algum caso na maternidade, que esse paciente seja monitorizado, que ele tenha já com oximetria de pulso, que seja instalada na oxigenoterapia, que ela já seja sondada, tenha já uma sonda vesical de demora. É importante que as etapas, né, de hidratação elas sejam iniciadas imediatamente, o volume precisa ser respeitado com o tempo, né, um tempo mais curto de 20 minutos, tá? Vai ser 20 ml quilo em 20 minutos, podendo ser repetido em até 3 vezes, e essa reavaliação clínica ela vai acontecer a cada 15, 30 minutos. Né? O que se espera é que se esse paciente tiver uma resposta nessa etapa imediata, que, tendo melhora desse quadro, a gente já vai proceder para a fase de manutenção com o mesmo volume do grupo C, da fase de manutenção do grupo C.
tá? Agora, se não houver melhora, não tiver resposta, já vai se pensar em entrar com albumina, com algum esponsor plasmático, né, com albumina. Pode ter necessidade de ter, se for um paciente que estiver ainda ali apresentando a plaquetomania, que tem necessidade de transfusão de plaquetas, se o hematócrito estiver em persistência de choque, o hematócrito estiver em queda, é preciso investigar a hemorragia e repor componentes, vitamina K. Então, e aí o que é muito importante no paciente, né, em qualquer paciente, é observar, né, se esse paciente não está recebendo volume, né, é observar essa questão da hidratação. Isso tem que ser muito bem dosado, né, e muito bem observado pela equipe, para que eles também não esteja infundindo mais do que o necessário, e esteja acompanhando e observando algum sinal de hiperidratação. Bem, então para reforçar, a investigação laboratorial oportuna, a gente vai ser considerada quando tiver a garantia da coleta da primeira amostra de soro no primeiro atendimento, mesmo que esse paciente não seja internado. Então, suspeitou, precisa ser notificado, precisa ser solicitado o RT-PCR. O RT-PCR, ele é solicitado no formulário do GAL, é um formulário que ele é específico para amostras que são analisadas no LACEN, que é o Laboratório do Estado. Então, precisa ser preenchida a ficha de notificação com a suspeita de dengue, a ficha de solicitação do RT-PCR, que é esse formulário do GAL, e o solicitado um hemograma, e que isso seja encaminhado para o laboratório para que seja feita a coleta. Então, RT-PCR ele só pode ser solicitado até o 5º dia de início de sintomas e a sorologia a partir do 6º dia. Tá? Agora, quais são os critérios para alta? Os pacientes precisam atender a todos esses 5 critérios para que possa se prosseguir com a alta. Então, a estabilização hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, o hematócrito normal, estável por 24 horas e as plaquetas precisam estar em elevação. Só um ponto que eu queria destacar em relação às plaquetas, que só a queda abrupta a queda de plaquetas, a plaquetopenia por si só não é um fator que vai fazer com que o paciente seja classificado como grupo C. O que faz com que ele possa ser classificado como grupo C, que entra dentro dos sinais de alarme, é a queda abrupta de plaquetas. Então, para isso, para que a gente observe essa queda abrupta, é necessário que se tenha um exame para se comparar. Tá? Então, a plaquetopenia por si só, ela não configura um sinal de alarme, tá? A queda de plaquetas, sim. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês, né, a enxergar um pouquinho de como precisa ser esse manejo. Tanto o manual ele pode ser acessado, né, pelo site do Ministério. Esse fluxograma mais simplificado ele consta nas nossas pastas. Qualquer dúvida, vocês podem nos acionar, a mim ou a Juliana, durante a semana, aos finais de semana e feriados. Qualquer dúvida, vocês podem acionar o plantão CIEVES nesse telefone. E muito obrigada e estamos à disposição.